Essa questão da negativa da cirurgia, a gente vê em alguns congressos alguns colegas dando dicas como fazer a solicitação, porque muitas das vezes o cirurgião ele também não coloca uma solicitação adequada, código. Qual conselho você dá e qual é o caminho, como poder formalizar isso de uma forma melhor, né? Em que momento que talvez o colégio possa auxiliar esse cirurgião no sentido de fazer a petição correta da cirurgia. Fazer a solicitação com os requisitos adequados. Adequados. Né? Há muito eu venho batendo nessa tecla com os cirurgiões que a gente atende no escritório. E, mais uma vez, o colégio novamente atuando. Recentemente, inclusive, tomou uma nova medida e para aqueles que são membros do colégio, o Colégio Brasileiro implementou modelos para esse membro na sua área restrita, vai estar, se já não está, vai estar disponível em breve, de solicitações de cirurgia, de solicitações de exames, que a gente colocou lá nesse modelo, nesse template, os requisitos para que seja melhor preenchido, para que ele tenha maior chance, tanto no âmbito administrativo, como se o paciente, depois dele, tiver que bater as portas do judiciário. Porque às vezes acontece erro na solicitação. Né? Acontece. E também, inclusive, mencionando as principais legislações e a regulamentação do setor. Acontece erro? Acontece sim, Ismael. Eu vou te dar erros técnicos e, às vezes, coisas que parecem bobas, mas que são de extrema importância. A gente recebia muito lá solicitação de cirurgia, por exemplo, que o cirurgião colocava lá, colocava no seu pedido data fictícia da cirurgia. E eu falava para o paciente, a minha tratativa é com o paciente, mas data fictícia, por que ele colocou essa terminologia? E aí, em congresso, conversando com alguns cirurgiões, ele falava, não, porque eu sei que a operadora vai negar, porque ela nega 99% dos casos, então ela não vai acontecer nessa data. Mas você concorda comigo? Analisando a questão etimológica da palavra, né? Fictícia, pode parecer, depois, se ele tiver que bater as portas do judiciário, que não é verdade aquela realização daquela cirurgia. Então, uma coisa que eu falei no início, parece boba, mas a gente sabe que tem um prazo que a operadora tem para liberar o procedimento. Esses procedimentos de alta complexidade, eletivos, como a grande maioria dos procedimentos bucomaxilofaciais, hoje 21 dias úteis. O que eu recomendo para o cirurgião, e isso consta lá nesse template do colégio também, que ele coloque uma data prevista para a cirurgia, a terminologia mais adequada é essa, de pelo menos 30 dias. E aí, o que vai acontecer é que, se houver a negativa, aquela cirurgia vai ser frustrada e ele já tem um elemento que demonstra que essa negativa foi indevida. Hoje, dentro da especialidade, o cirurgião bucomaxilofacial, ele vem sofrendo muito com essa questão da solicitação, né? A doutora Patrícia Radaí, que esteve aqui, e ela falou, agora a gente tem que também atuar na área jurídica. Antes a gente não tinha preocupação com isso. E, de uma forma geral, né, a especialidade tem sofrido bastante com relação a isso. Quais os principais problemas que os cirurgiões têm enfrentado, doutor Leandro, de um modo geral, nesse segundo passo, quando precisa fazer solicitação? O que você tem recebido de solicitações e os problemas mais desafiadores, talvez, que eles têm enfrentado? Bom, os cirurgiões hoje, Ismael, eles têm diversas frentes e a doutora Patrícia está correta. É ruim, o cirurgião não gosta de ter essa necessidade de ter uma assessoria jurídica, mas hoje é indispensável. A gente, no escritório, não que seja ruim, né, maximiza o nosso trabalho, mas a gente sabe que o cirurgião ele é focado na atividade dele. Né? O cirurgião, principalmente o bucomaxilofacial, ele é 100% focado naquela atividade dele que é complexa, é de alta responsabilidade, mas ele hoje tem e aumentou exponencialmente, por exemplo, as ações de responsabilidade civil contra o cirurgião. Mas nesse aspecto específico que você me indagou, essas negativas, a gente vê uma mudança, como eu te falei, eu estou há muitos anos nessa área, uma mudança de forma de proceder das operadoras que vai
seguindo um fluxo. Lá atrás, elas simplesmente negavam. A gente tinha negativa dizendo que não podia solicitar quem não era credenciado ou referenciado. Isso hoje quase que acabou. A gente tinha, pasme, negativas de cirurgias bucomaxilofaciais dos planos, dizendo que o dentista não podia fazer essa cirurgia, que era exclusiva do médico. E a cirurgia bucomaxilofacial é uma cirurgia coberta pelo plano médico, não pelo plano odontológico, porque é uma cirurgia de natureza médica, realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial, porque na sua área de atuação, nos termos da regulamentação do CFO. Mas isso ocorria. Hoje, pelo menos os grandes planos, a gente atua em diversos estados, na Paraíba, no Pernambuco, na Bahia, no Rio, no Mato Grosso, no sul do Brasil. A gente tem operadoras menores que ainda patinam nessas respostas. Mas as grandes operadoras, os grandes players, na verdade, hoje usam a junta médico-odontológica para negar o procedimento. Como eu te falei, descaracterizando. Vou te dar um exemplo clássico. A operadora institui a junta médico-odontológica. E esse desempatador, que deveria ser imparcial, nega o procedimento. Primeiro que ele só devia atuar naquilo que é controverso. Estou com um caso agora recente do Mato Grosso, que a operadora autorizou os procedimentos e negou um material que o cirurgião disse para o paciente: eu não consigo fazer sem esse material. E foi para a junta, e o desempatador negou o material e a cobertura dos procedimentos. Ele não podia atuar nisso porque ele só pode atuar naquilo que é controverso. Outro exemplo de má utilização dessa junta, na questão das marcas. A gente tem casos no escritório que o desempatador coloca no papel, dizendo: o cirurgião indicou a marca X, Y e Z. Esse orçamento da marca X custa 250, o da marca Z custa 280 e da outra marca 255. A marca homologada da operadora custa 13. Bom, primeiro, Ismael, que o desempatador não deve... Primeiro, como é que ele sabe qual é essa ligação umbilical que ele tem com a operadora para ter o orçamento da operadora com a marca homologada? Segundo, que a atividade dele não é para atuar na área financeira. E convenhamos, né? De orçamento, né? Vamos trazer isso para o dia a dia. O Ismael vai comprar um carro numa concessionária, aquele carro custa 100. Ele vai na outra, está com desconto, custa 98. Na outra, custa 97. Mas se aparecer um cara e te oferecer esse carro por 5, você vai acreditar que é o mesmo produto? Alguma coisa está errada, né? Não é possível, por mais que a operadora tenha condições privilegiadas de negociar, porque ela, em tese, adquire em grande quantidade, ela tem um contrato com essa fornecedora, ninguém vai me convencer que é o mesmo material. E o cirurgião tem, como você disse, responsabilidade no que ele vai fazer. Lá no final, quem é responsável pela cirurgia é ele. Então, quem garante o tipo de liga? Quem garante o processo produtivo desse material? Quem garante que esse material é o mesmo que ele solicitou? A gente ouve, às vezes, o cirurgião dizer: a operadora disse: não, eu vou entregar o mesmo material. Não é o mesmo distribuidor que você normalmente usa. Não tem problema. Ele pode escolher o material. Chega lá no dia da cirurgia, ela entrega outro material. O paciente preparou, internou, está, às vezes, sedado, e o material que está lá não é o que ele pediu. E aí? Né? Então, essas artimanhas das operadoras, infelizmente, tornaram o mercado ruim, principalmente para o cirurgião, mas principalmente para o paciente. O colégio vem atuando fortemente, de forma reiterada, para tentar, digamos assim, despoluir isso, né? Cada vez mais a gente tem trabalhado, né, assim, em prol dos benefícios do cirurgião bucomaxilofacial aqui pelo canal da Bucocast, trazendo informação e orientação, obviamente, que faz sentido, né, para a especialidade. E o colégio vem, né, trabalhando de uma forma intensiva também em prol da especialidade. E aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse com relação aos benefícios lá no início que você estava citando, e que eu sei que o colégio tem
várias frentes, né, que atende o cirurgião bucomaxilofacial associado. Eu queria que você falasse no âmbito geral, não só da questão jurídica, mas o que o colégio tem trabalhado. Oferece, né? Sim. Então, eu estou lá atuando como assessor do colégio, mas daqui a pouco faz 10 anos. E ainda assim, eu não consigo conhecer todos esses benefícios, porque eles são muitos, né, e são dinâmicos. O colégio vai se adaptando. Mas foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente ouve de muitos cirurgiões, quando a gente vai para um congresso em outro estado, ou mesmo aqui, que muitos deles, membros ou não, e talvez isso faça com que aquele que não é membro ainda não tenha essa atração, mas isso é importante, tenha conhecimento dos benefícios que o colégio proporciona. Então, linhas gerais, um dos objetivos do colégio estatutário é proporcionar o aperfeiçoamento constante do especialista. Então, o colégio tem programas de residências que ele reconhece para aquele que ainda não tem residência, que entra antes de ter a especialidade. Tem um programa que chama de rotacional, que ele proporciona para o residente fazer uma rotação para adquirir experiência com determinadas características. Tem a educação continuada. E para aquele cirurgião, principalmente, que já está atuando, já é especialista e está na prática, tem 2 pontos que eu acho importante que muitos não sabem. O colégio proporciona para o membro um seguro de responsabilidade civil, sem nenhum custo extra, e esse cirurgião, além daquela indenização que ele tem nessa apólice do colégio, se ele quiser aumentar a garantia individual dele, as condições são muito melhores do que o mercado, então isso é um atrativo. Outra coisa importante, o cirurgião muitas vezes não sabe, aquilo que ele paga de semestralidade para o colégio se reverte em muitos benefícios, inclusive em materiais que ele pode obter dessa quantia que ele paga como semestralidade para o colégio. E, além disso, o colégio é um banco de informações inesgotável. Na sua diretoria e nos seus quadros, nós temos profissionais muito gabaritados e a gente conhece, você acompanha muitos eventos que são organizados pelo colégio, eventos regionais, o ápice é o COBRAC, né, que é nacional, que são uma oportunidade de adquirir conhecimento e de fazer network, que para quem é membro tem condições privilegiadas. O colégio completou 52 anos, se eu não me engano agora, acho que é de 70, se não me falha a memória, a sua fundação. É a maior entidade da especialidade na América Latina e, sem dúvida, congrega os especialistas mais renomados e capacitados. Então, tem muitos benefícios. Como eu te falei no começo, eu nem saberia dizer todos. A gente tem recebido alguns colegas, né, que fazem parte do Colégio Brasileiro, alguns especialistas. Inclusive, nós tivemos em Salvador agora, no ENEC, tivemos alguns episódios lá e tratando de algumas áreas do Colégio Brasileiro. E a gente tem aprendido também cada vez mais e a gente fica até assim... a gente conhece o colégio, sabe da atuação, mas lá no ENEC, por exemplo, a gente tratou de assuntos assim que eu nem imaginava que o colégio... É surpreendido constantemente. Eu te falei isso, eu estou lá há quase 10 anos e às vezes eu tomo ciência por uma reunião ou por algo que a gente tem de indagação para o jurídico, de alguns programas do colégio, de algumas políticas que eu mesmo não conhecia a fundo. É isso. E o colégio está sempre se renovando. Você acompanha a gestão do Dr. Belmiro agora. Ele está, como já acontecia antes, eu estou lá há algum tempo, todos são muito dedicados, eles vão a cada vez sentindo como está o mercado e buscando soluções que, às vezes, o cirurgião não nota, mas o colégio tem trabalhado, eu diria que full time para isso.